Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuamos aí o nosso caminho quaresmal, esse tempo da graça. Durante cada dia nós temos uma missa própria nesse tempo da quaresma. E hoje nós temos este evangelho, esse capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, que na verdade até um pouco assim, um pouco diferente esse evangelho, no sentido de, a uma primeira vista, pode até, parecer um pouco estranho a resposta que Jesus dá primeiro para os apóstolos e depois também para a mulher cananeia que está com a sua filha possuída pelo demônio. Mas para entender bem esse evangelho, esse trecho do evangelho da missa de hoje, eu recomendo vocês a fazer uma leitura completa desse capítulo 15 de São Mateus. Capítulo 15 de São Mateus. E aí não vai ficar difícil a compreensão do Evangelho. Jesus, ele sai da Galileia, ele vai para essa região de Tiro e de Sidônia. Por quê? Porque ele estava sendo atacado de um modo muito forte pelos escribas, os mestres da lei, e pelos fariseus. Eles estavam ali atacando o nosso Senhor. Estavam procurando modo de pegarem nosso Senhor, como de fato vai acontecer um pouco mais tarde. Vão prender nosso Senhor e vão fazer de tudo para que ele fosse assassinado, como de fato aconteceu. Mas ainda não tinha chegado a hora dele. Então ele se retirou para essa região, saiu lá da Galileia, saiu da jurisdição de Herodes Antipas, então, e foi para o meio do povo pagão, do povo cananeu. E nós sabemos lá pelo capítulo 10 do livro do Gênesis, que essa região de Tiro e Sidônia, ela foi assim colonizada pelos cananeus. Eles foram habitar ali naquela região. E Jesus foi para lá, foi para o meio dos pagãos, se retirou um pouco ali de perto dos fariseus, dos escribas, também para ter mais tranquilidade, para poder continuar formando os apóstolos. E foi para ali próprio para fortificar a fé dos apóstolos nele. Então, antes de chegarmos aqui nesse ponto, tinha acontecido uma discussão entre os fariseus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viam que os apóstolos comiam sem lavar as mãos. E aí eles chegaram até nosso Senhor Jesus Cristo e falaram para ele: por que é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos, transgredindo a lei? A lei de Moisés, que prescrevia que antes de tomar as refeições, de comer o pão aqui entende todas as refeições, eles tinham vários rituais de lavar as mãos, lavar até os cotovelos e tudo aquilo. E aí Jesus vai falar para eles: e por que é que vocês transgridem a lei de Deus, né? Declarando como coisa sagrada tudo aquilo que vocês têm, para subtrair-se ao dever de ajudar os pais de vocês? Porque alguns mestres da lei tinham ensinado para o povo uma tradição tardia, que tudo aquilo que um judeu declarava como consagrado a Deus, pertencia a Deus. Então ele
não se sentia mais obrigado em ajudar os seus pais, né? Eles se sentiam dispensados, porque diziam que tinham consagrado tudo aquilo que tinham a Deus, então não se sentiam obrigados em socorrer um pai, uma mãe, que passava ali por necessidades, que passava privação das coisas, passava até fome, dizendo que tinha dado tudo que possuía a Deus, mas ele tinha o usufruto do que possuía. Então era um modo de driblar a caridade. E Jesus vai falar para eles: e vocês? Por que vocês dizem que tudo aquilo que possui está consagrado a Deus, é o corban, e não fazem aquilo que deveriam fazer pelos pais de vocês, né? E aí Jesus distancia deles, e os apóstolos ficaram um pouco assim vacilantes, né? Porque eles se sentiram um pouco assim, ficaram em dúvida pelo modo de proceder deles. E São Pedro então chegou perto de Jesus e pediu que te explicasse melhor para eles a questão que eles comiam sem lavar as mãos, que ia contra a lei. Aí Jesus vai falar: olha, será que vocês também são privos de inteligência e não entendem que aquilo que entra pela boca não faz mal ao homem, entra pela boca, passa pelo ventre e vai parar lá na fossa, lá na privada? Será que vocês não entendem isso? Será que vocês não entendem que o que sai do homem é isso sim que faz mal para o homem? E aqui vem um ensinamento novo de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Jesus nos ensina, ensinava para os apóstolos e ensina para nós hoje? Que a nossa vida, para ser boa de verdade, ela não pode ficar só em atos externos, né? Na verdade, a bondade, a justiça deve começar internamente, não é? Nós sabemos, por exemplo, que se peca, existem os pecados internos. É possível pecar mortalmente sem falar nada. Aparentemente, sem fazer nada, é possível pecar gravemente. Mateus capítulo 5, Jesus fala: se um homem olha para uma mulher e deseja ela no seu coração, já adulterou com ela. Um pecado puramente interno, mas um pecado de adultério, um pecado de desejo para uma pessoa que não é a sua esposa. Então são os pecados internos, que não é o único tipo de pecado interno, temos vários outros, mas só para dar um exemplo. Então Jesus estava querendo levar os apóstolos a esse entendimento, que eles deveriam trabalhar, porque os fariseus, os mestres da lei, eles focavam muito só no exterior. Tá bom, vocês lavam as mãos até o cotovelo, são cheios de rituais, mas do coração de vocês é que sai aí a maldade, é do coração que saem esses enganos. Vocês dizem que servem a Deus, que consagraram tudo a Deus, no coração sai essa falsidade, esse desejo de não socorrer os pais, de não fazer o bem. Então, é mais do que ser um discípulo do Senhor, ser um cristão para agradar a Deus, mais do que só uma aparência externa. Nós devemos ter assim uma vida boa e um modo integral. Toda a vida nossa devemos trabalhar para que essa vida seja justa. E aí Jesus, explicando isso para os apóstolos, então vai para essa região. E para confirmar a fé dos apóstolos. E para os judeus, quem não pertencia ao povo judeu, quem não fazia parte do povo judeu, os pagãos, os cananeus, eram considerados como cães, né? Eles desprezavam completamente. Para eles, os únicos salvos eram eles, só eles eram aqueles que iriam encontrar a salvação. E Jesus vai lá para o meio dos pagãos. Ele não foi lá para o meio dos pagãos para evangelizá-los, porque ele tinha vindo, antes de tudo, para o povo de Israel e deu a missão para os apóstolos depois continuarem a missão de evangelizar os pagãos. Mas foi para lá para fortificar a fé dos apóstolos. E quando ele chega lá, vem essa mulher ao seu encontro. Já tinha chegado até ali naquela região também a notícias
as notícias dos milagres, das obras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquela mulher veio até Jesus e ela reconhece nele o Messias prometido. Ela vai dar o título para ele de filho de Davi. Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim, tende piedade de mim. Então ela reconhece que ele era o Messias prometido, aquilo que os judeus não reconheceram. E Jesus não vai falar nada para a mulher, não vai falar nada. E aí os apóstolos vão ficar incomodados com aquilo e vai falar para ele, atende a ela, né? Despede-a, né? No sentido, faça o que ela está pedindo para que ela possa ir embora. Eles sentiam uma certa compaixão por aquela mulher. E aí vem a resposta de nosso Senhor, que diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E diante daquela mãe que pede, diante daquela mãe que suplica, diante daquela mãe que talvez chorava, pedindo que a sua filha fosse livre do demônio, aí vem essa resposta de Jesus. Isso era para os apóstolos sentir, assim, no próprio coração, né, que Deus, que não era possível Deus cuidar só do povo de Deus e desprezar o resto das pessoas. É para ele sentir no coração, assim, em primeira pessoa, que não era possível isso. Aquela ideia que só eles eram que mereciam a salvação, só eles queriam ser salvos. Jesus provava a mulher, Jesus provava os apóstolos, queria levar eles a pensarem mais, a sair daquele mundinho judaico, daquela visão estreita, abrir mais a mente e abrir o coração. E essa é a primeira resposta de Jesus. E aí a mulher se aproxima de nosso Senhor e vai pedir a graça. E nosso Senhor vai dizer a ela que não fica bom tirar o pão dos filhos para dar aos cães. Aos cães. Jesus, mais uma vez, provando aquela mulher e ao mesmo tempo dando a graça para ela continuar firme na fé, mas também para levar os apóstolos a pensarem. Os apóstolos eram judeus, e para os judeus, os pagãos, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, para eles eram cães. Então, para eles entenderam o absurdo daquilo, que não era assim, que não deveria ser, que não deveriam pensar assim. Então eles, vendo a caridade encarnada no nosso Senhor Jesus Cristo, que com aparente frieza, dureza, tratou aquela mulher daquele jeito, mas para levar eles a refletirem o absurdo que os judeus cometiam de considerar as outras pessoas como se fosse um cão maldito, né? E aí vem a resposta da mulher. E Jesus já tocava no coração daquela mulher, sustentava ela com a sua graça para que ela vencesse aquela prova para obter a graça. E aí vem a resposta da mulher, né, que fala: tá bom, já que eu não posso ter comendo o pão da mesa dos filhos, mas os cachorrinhos têm direito ao menos às migalhas do pão. Aí vem a resposta de Jesus, que muda completamente, né? Ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E aquela mesma hora curou-se-lhe a filha. Então a mulher continuou perseverante, continuou. E aqui nós vemos 4 condições para a nossa oração ser boa. A perseverança, a nossa oração ela tem que ser perseverante, nós devemos ser perseverantes, constantes na nossa oração. A nossa oração tem que ser essa oração de súplica também, né? Suplicar a Deus, pedir, implorar as graças que nós queremos receber de Deus. E devemos, antes de tudo, suplicar os bens espirituais, suplicar as graças que vão nos ajudar a salvar
a nossa alma, que vão colaborar para a nossa salvação eterna. Eu quero ficar rico, e Deus não te deixa ficar rico, porque se ficar rico, vai para o inferno, vai fazer um monte de besteira com dinheiro e vai perder a alma. Eu quero saúde, Deus permite a doença, porque na doença, mantém aí no teu lugar quieto, não vai pecar, vai purificar a tua alma, vai sofrer um pouco para diminuir o teu purgatório e quem sabe assim salvar a alma. Então nem sempre o que nós pedimos é o melhor, e muitas vezes não obtemos por causa disso, que não vai ser o bem maior para nós, para a nossa salvação eterna. Então a perseverança, a súplica, uma oração de súplica, reconhecer que somos pouca coisa e que Deus é o tudo, que Ele é o Senhor. E a nossa oração ainda tem que ser humilde, humilde. A humildade dessa mulher, né? A humildade dessa mulher, que Jesus vai falar aquilo para ela e ela não vai desistir, ela vai se abaixar, ela vai se humilhar, né? Jesus não queria rebaixar aquela mulher, mas queria ensinar algumas coisas para os apóstolos, ensinar para nós também. Quem não se dobra diante de Deus é o demônio. Várias vezes nós já falamos aqui, né, que muitas vezes o bom senso, assim, a sabedoria dos cristãos, lá em algumas igrejas, lá na Europa, nós podemos ver as obras de arte. Algumas vezes o demônio é representado nas catedrais, nas igrejas, e ele é representado com a perna de pau, ou então com a perna sem joelho, porque uma perna de pau ela não se dobra. Se não tivéssemos joelho, não seria possível se ajoelhar. Então, é próprio da pessoa humilde se ajoelhar na presença de Deus. Quando nos ajoelhamos, nós nos fazemos pequenos. Mas esse ajoelhar que também não deve ser só uma coisa externa, também o externo, também a posição do corpo, mas que deve sair do nosso mais profundo do nosso ser, esse sentimento da nossa pequenez, esse sentimento do nosso nada, e essa certeza do tudo de Deus, essa certeza do tudo de Deus. Então a nossa oração, ela tem que ser uma oração constante, uma oração perseverante, deve ser uma oração de súplica, deve ser uma oração ainda, uma oração que deve também ser uma oração de ação de graças. Devemos pedir a Deus, mas também devemos ser capazes de agradecer a Deus, de louvar a Deus, de bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, E fica aí, né, esse belo evangelho, nesse tempo da quaresma para nós, nessa quinta-feira da quaresma para nós, onde nós podemos tirar alguns ensinamentos, belos ensinamentos para a nossa vida espiritual. Aquela mulher obteve a graça, mas para obter a cura da sua filha, ela teve que ser humilde, ela teve que ser perseverante, ela teve que suplicar ao Senhor, e depois de ter obtido a graça, foi extremamente agradecida a nosso Senhor Jesus Cristo, A missa que vocês estão participando, a missa que eu estou celebrando, ela é a oração mais perfeita que nós temos. Não existe outra oração mais perfeita, mais completa do que o santo sacrifício da missa. E na missa nós temos, né? O sacrifício da missa, participando da missa, o padre celebrando, nós estamos adorando a Deus, nós estamos pedindo graças a Deus, nós estamos oferecendo o sacrifício da missa para a reparação dos nossos pecados, e a missa é oferecida também em ação de graças a Deus, para louvá-lo, para agradecê-lo, para bendizê-lo por todos os benefícios que Ele nos concede na nossa vida. E tudo isso se realiza com Cristo, por Cristo, em Cristo. A missa é o mesmo sacrifício do altar.
Desculpa, o mesmo sacrifício da Sexta-feira Santa, do Calvário. É o mesmo sacrifício, na sua essência. É o mesmo por quê? Porque a mesma é a vítima, é Jesus que é imolado, e o mesmo é aquele que oferece, o sacerdote. O sacerdote principal que oferece a missa é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. O Padre, quando está no altar, ele age na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o mesmo sacerdote que oferece o sacrifício e a vítima é a mesma. É o mesmo Senhor Jesus Cristo. Só o modo de oferecer que é diferente, que aqui nós temos um sacrifício sacramental, um sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, como teve lá no Calvário, mas não é um novo sacrifício, não é numericamente mais um sacrifício, mas é o 10º sacrifício, é a atualização do sacrifício de Jesus, que ele se ofereceu na cruz ao Pai, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para pedir graças a Deus e para reparar os pecados da humanidade, os nossos pecados cometidos para ofender a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para casa hoje com a imagem desta mulher, dessa mãe, dessa mulher cananeia, mãe de uma filha possuída pelo demônio, que recebeu de nosso Senhor a graça de ver a sua filha curada pela sua oração perseverante, pela sua oração humilde, pela sua oração de súplica, e conseguiu tirar do coração de nosso Senhor essa graça. E vamos para casa ainda também com esse outro ensinamento. Não é aquilo que entra pela boca do homem que faz mal, mas aquilo que sai. Pensando nisso, que devemos combater o mal em nós desde o início, não deixar combater os pecados externos, os juízos temerários, os maus pensamentos, os maus desejos, tudo aquilo que nós percebemos que mesmo não saiu, que está só aqui dentro, mas que já pode ser uma ofensa a Deus, que já pode ser um pecado e que vai nos impedir de crescer na santidade, de progredir na santidade, de louvar a Deus com a nossa vida. Então, é muito belo isso, não é só uma aparência de bom, não podemos ser um sepulcro caiado, um sepulcro pintado ali de cal, por fora a coisa linda, maravilhosa, mas por dentro tudo podre, tudo estragado. A bondade deve começar dentro, na alma, no coração, Essa a reviravolta que nosso Senhor veio trazer no mundo, um homem bom em um modo integral, perfeito, essa perfeição que deve começar no íntimo nosso, na nossa alma, na nossa vontade, no nosso querer, na nossa inteligência, e que deve também se manifestar fora. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas eram o contrário, sobretudo os fariseus. Era aquela aparência maravilhosa, fora tudo perfeito, mas dentro tudo estragado. E como sermos bons? Como vamos chegar na santidade? Como que vamos chegar nessa perfeição? Unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, estando perto dele, viver essa comunhão com ele, recebendo-o muitas vezes na comunhão, confessando até semanalmente os nossos pecados, meditando o Evangelho, rezando o rosário de Nossa Senhora, fazendo o nosso exame de consciência, toda noite o exame de consciência, ver o que está bom, o que precisa melhorar, o que não está legal, o que está ruim e que nós precisamos tirar da nossa vida. E para fortificar a nossa vontade, a igreja nos dá aí esse tempo da graça, onde a igreja nos chama em modo muito particular, mortificarmos a carne pelo jejum, sentir um pouco de fome nessa quaresma, deixar de comer alguma coisa que nós gostamos, tudo isso com esse propósito de fazer
a vontade de ser mais forte do que os apetites da carne, rezando, tendo uma vida de mais oração, rezando a via sacra, o rosário, meditando a paixão de nosso Senhor e praticando a caridade, a esmola, ajudando as pessoas. São os exercícios que a igreja nos dá para esse tempo da quaresma, para que nós possamos chegar no final dessa quaresma melhores, mais puros, mais santos, mais semelhantes a Jesus e a Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.